Bom dia, pessoal. Todos me ouvem bem? Sim, Ana Paula. Bom dia. Bom dia, sim. Ótimo. Pessoal, vamos lá, né? Dar início à nossa live da calibragem da aprendizagem. A gente tem nesse encontro algumas pautas, né, a tratar com vocês e que seja um encontro produtivo, leve, tranquilo para todos, tá bom? Pode passar, Rinaldo, por favor. Então, para hoje, a gente vai seguir um percurso aqui, primeiramente com a sensibilização de uma leitura com a Fernanda. Pode passar, Rei, por favor, a pauta. Então, a Fer fará a sensibilização para a gente. Depois nós teremos a apresentação da Escola Jefferson, com o professor Ricardo, de uma boa prática. Depois a Fernanda volta para falar com a gente sobre o projeto Sou Mais Recomposição. Eu volto para falar um pouquinho do SAEB e a sua ligação, né, direta com a área de linguagens. O Reinaldo vem falar do cronograma da prova paulista e todo o seu sistema de aplicação. A Fernanda vem falar um pouquinho das novidades, né, da estrutura dessa prova para o terceiro bimestre. E, por fim, a Sônia vai trazer para a gente uma visão geral sobre o Saresp, o Provão Paulista e também a escolha dos itinerários formativos que já estão aí na reta final. Tá bom? Vamos lá? Passo a palavra para a Fernanda para a gente começar, então, com uma leitura. Bom dia a todos. Bem, então nós trouxemos para essa sensibilização algumas palavras do educador Isamitiba. Educar é mostrar a vida a quem ainda não a viu. O educador é aquele que aponta horizontes sem carregar ninguém nas costas. Ensinar é ser ponte. Só se é ponte quando alguém passa por nós. Se o aluno não passar, a ponte não cumpriu a sua função. Educar é ser exemplo, é ser farol, é ser porto seguro para que outros possam navegar. Agora eu passo a palavra. Bom dia, Ana, tudo bem? Vocês me ouvem? Sim, estamos te ouvindo, Fábio. Eu estou aqui a caminho do evento da UBMEP em Cerquilho, mas estou acompanhando aqui. Bom dia a todos os coordenadores, que bom estar com vocês, né? Nós fizemos excepcionalmente na quinta para a gente poder manter essa rotina da live pedagógica. Então é muito importante vocês participarem, que a gente vai aqui aprofundando os pontos importantes, né, da semana, das demandas que vem, mas o foco é olhar para as nossas avaliações externas, especialmente SAEB. Então, nós estamos aí, em média, 40 dias da prova, até menos agora, nós precisamos focar nessas ações. Então, queria só reforçar com vocês agora aquele checklist, tendo em vista o manual do SAEB e as atribuições de cada um dentro da escola, tá? E o que é fundamental vocês olharem neste momento é estar nas salas que serão objeto da avaliação, nono, terceiro e quinto ano, tá? Aqui eu estou falando com aspectos nono e terceiro ano do ensino médio. Então, ir para as salas, estar em contato com os professores de OE, conversar com os alunos que tiveram baixo rendimento, tendo em vista o primeiro e segundo simulado, estabelecer meta, olhar para aqueles alunos dos níveis. Esse tem que ser um diálogo constante. Os apoios presenciais da equipe nestas turmas, eu vou olhar para a escola como um todo, mas neste momento é garantir que o plano SAEB esteja acontecendo, tá bom? Estar nestas salas. Eu tenho conversado bastante com a Marisa, os PECs qualidade de aula também, priorizar neste momento esses acompanhamentos, apoiar esses professores das turmas, sejam os regentes das diversas disciplinas dessas turmas, sejam os professores de orientação de estudo. É fundamental a gente olhar para isso, tá? Nós vamos fazer um cronograma de aplicação das provas SAEB e, chegando um pouco mais próximo, nós vamos definir um plano de aplicação para as escolas. Aquilo que eu falei, as escolas vão se organizar para que no dia da aplicação do SAEB, toda a escola esteja mobilizada, fazendo também uma avaliação do bimestre, para aquelas salas que não fazem ou não são o público-alvo do SAEB, tá bom? Contamos com vocês, foco total. Nós sabemos de tantas demandas que tem na escola, mas nesse momento, ainda mais, a gente precisa ajustar o foco da nossa lente e olhar para o SAEB, tá? Olhar para as competências, para as habilidades
que estão acontecendo nas turmas ou que ainda precisam acontecer, tá? Então, foco total. E precisando de ajuda, acione o PEC, acione o núcleo pedagógico, acione a supervisão de ensino, acione a direção, caminhe junto com o diretor, foco total. Nós temos metas e a nossa maior meta é que o nosso aluno aprenda, tá bom? Conto com vocês, estamos aqui, né, olhando para todos, buscando subsidiar todos, tendo em vista o sucesso de todas as nossas turmas, de todas as nossas escolas, tá bom? Um grande abraço, uma excelente reunião e passo a palavra aí para a Fernanda. Obrigada, Fábio. Então, dando continuidade, nós agora vamos falar um pouquinho sobre o projeto Sou Mais Recomposição, que já está acontecendo desde o mês de agosto, né? Desde o retorno das férias. E vocês sabem que esse projeto tem como estrutura básica esse fomento da leitura e da escrita, né? E está intimamente conectado com os objetivos do currículo paulista. Próximo slide, por favor, Reinaldo. Então, nós temos muitos resultados esperados com o projeto Sou Mais, né? A ampliação do interesse do aluno pelo prazer da leitura, melhoria de indicadores, maior engajamento dos estudantes com projetos literários e culturais, né? A consolidação da sala de leitura como um espaço vivo de aprendizagem, o desenvolvimento da fluência leitora no que se refere à velocidade, à precisão, à prosódia, ao aprimoramento da compreensão leitora dos estudantes, ampliação de vocabulário, estímulo para a produção escrita, redução de defasagens relacionadas à leitura e à escrita e fortalecimento da autonomia desse estudante. Próximo, por favor. E agora, né, mais recentemente, agora no mês de setembro, já está disponível um espaço na sede onde o trio gestor, né, na figura aí do coordenador pedagógico, fará o cadastro do professor articulador de leitura e a enturmação dos estudantes nesse projeto de recomposição. Então, era algo que nós estávamos aguardando há algum tempo e agora esse espaço está lá disponibilizado e habilitado. Então, vocês tiveram uma live com a própria Secretaria da Educação no dia 5 de setembro. O público-alvo era o trio gestor e os professores articuladores de leitura, mas a gente entende que, como a demanda é grande na escola, é possível que alguns de vocês não tenham acompanhado a live. Então, terminada essa nossa reunião de hoje, nós vamos compartilhar com vocês, mais para o final do dia, o PPT da reunião, dessa apresentação que aconteceu no dia 5 e também um tutorial para cadastro do professor articulador e enturmação dos alunos na sede. Está bem? Próximo slide, por favor. Vamos lá, pessoal. Então, nós faremos aqui, né, uma ligação com a estrutura do SAEB e os outros componentes da área de linguagens, né, arte, educação física e língua inglesa. Trouxe aqui para vocês, a gente não vai aprofundar, né, nessa análise, mas só para a gente ter um parâmetro da estrutura aqui da matriz de referência que traz o eixo do conhecimento à leitura. A leitura ela vai perpassar todos os itens do SAEB, né? Seja de língua portuguesa, seja de matemática. Então, o que a gente tem que analisar aqui? Dentro dos eixos cognitivos, o reconhecer, o analisar e o avaliar. Né? Nós entendemos já essa estrutura, que são estruturas que começam no reconhecer, que são estruturas menos complexas e vão depois se tornando estruturas cognitivas mais complexas, de análise e avaliação. Então, quando a gente se depara com itens de reconhecer, o aluno vai ter que lembrar, né, de algo, de alguma característica que define aquele conceito que ele está lendo. Na questão da análise, ele já vai ter que ter uma abrangência maior, né? Inferir algumas informações, perceber algumas informações implícitas dentro daquele texto. E no avaliar, ele já vai ter ali que ter uma análise mais criteriosa de julgamentos, de críticas, enfim, uma análise mais complexa. Pode passar, Rei.
Então, dentro da estrutura do reconhecer, então a gente tem aqui como exemplo, né, alguns elementos considerados como elementos constitutivos, características, categorias, funções, recursos, padrões, e tudo isso ele pode encontrar tanto nas práticas linguísticas quanto corporais e artísticas. Então, a gente aqui está abrangendo tanto a língua inglesa quanto a língua portuguesa, a educação física na questão das linguagens corporais e as artísticas também. Tá bom? Pode passar, Rei. Então, aqui para a gente ir para uma análise mais prática, então, um item, por exemplo, de reconhecer na arte. Como que ele reconhece? Ele identifica, ele lembra. Ah, essa obra é da Tarsila, essa obra é de Portinari, por exemplo. Né? Ele consegue diferenciar modernismo, impressionismo, cubismo. Então, ele lembra, ele reconhece. Nas práticas corporais de educação física, ele vai lembrar de uma regra de um jogo, de um fundamento técnico, que ele lembra que é daquela modalidade específica, né? Dentro da dança, um ritmo, um passo característico de uma dança ou de outra. E no exemplo de inglês, por exemplo, ele vai reconhecer palavras, expressões, imagens ou funções comunicativas. Então, é um eixo cognitivo de reconhecer, de lembrar. Tudo bem? Pode passar, Rei? Quando a gente passa para uma questão mais analítica, ele vai ter que fazer relações entre essas informações, ele vai ter que compreender uma estrutura final daquilo, né? Os princípios organizacionais, né? A relação de uma coisa com outra, de um fato, de uma consequência, né? Uma inferência. Então, a questão da inferência, daquilo que está implícito, né? Dos valores, dos sentidos e significados que estão presentes naquela análise daquele texto que ele está lendo, né? Seja de língua inglesa, seja dentro da educação física, seja dentro da arte, né? Pode passar. Então, numa visão mais prática, o que que a gente tem, né? Pode voltar um pouquinho, Rei? Numa questão mais exemplificando o que seria analisar, então ele tem aqui, dentro da arte, por exemplo, ele vai observar o uso de técnicas, né? Por que foi empregada aquela técnica? Por que foi empregada outra? Na questão da educação física, ele vai refletir, né, sobre os aspectos ligados àquela prática corporal, né? Por que naquela época, naquela sociedade, com aquela estrutura econômica, surgiu aquela prática corporal. Então, é uma análise mais aprofundada, né? Então, na questão do inglês, por que é usado aquele tipo de estrangeirismo? Então, o aluno começa a pensar, né, nas interfaces que tem por trás daquele texto, tanto culturais, sociais, econômicas, para surgir aquele fenômeno, né? Seja cultural, seja econômico e social. Tá bom? Pode passar, Rei. E, por fim, o verbo avaliar, né? Então, quando a gente chega numa questão do avaliar, é porque ele já está com uma estrutura cognitiva mais avançada, mais complexa, e ele consegue compreender, né, aquele fator, aquela relação entre as partes, não só puramente técnica, mas também carregada de sentidos, de julgamentos, de críticas, e esse avaliar perpassa tanto as práticas linguísticas, corporais e artísticas, como eu falei no começo. Então, a arte, a educação física, a língua inglesa, ela é fundamental no sentido de repertoriar esses alunos, né? Quando ele faz uma leitura analítica, né, de diversos textos, sejam eles dentro dos 3 componentes, seja eles dentro da língua portuguesa, ele vai se repertoriando e fazendo essas análises culturais, sociais, econômicas diante daquele texto, diante daqueles fatos. Tá bom? Pode passar, Rei, por favor. Então, a gente tem aqui um exemplo, né, do avaliar dentro da arte. Ele vai, por exemplo, julgar a relevância de uma obra naquele dado momento que aquela obra foi criada, por exemplo. Ele vai comparar estilos artísticos, vai criticar produções culturais, ele vai ter essa visão mais crítica, analítica. Nas aulas de educação física, então ele vai avaliar como a mídia influencia, por exemplo, a percepção de corpo ideal, né? Essa busca incessante por um corpo ideal, como a mídia tem trabalhado para nos
influenciar nesse sentido, né? Julgar até que ponto a busca por performance pode prejudicar a saúde, ou seja, será que vale a qualquer custo, né? Uma performance ou o uso de anabolizantes, por exemplo, essas discussões, né, mais analíticas. E no caso da língua inglesa, avaliar a confiabilidade de uma notícia em inglês, por exemplo, analisar criticamente estereótipos culturais presentes em textos, filmes ou músicas em inglês. Então, para a gente fechar essa reflexão, a gente começar do reconhecer, que é algo mais simples, e do avaliar, que é algo mais complexo. Então, essa leitura crítica, analítica, mais complexa, ela vai perpassar todos os itens do SAEB, né? Então, a gente tem questões que são de reconhecer, tem questões que são de analisar e tem questões que são de avaliar. Tudo bem? Pode passar, Rei. Então, só para a gente exemplificar e finalizar, o que seria uma aula de arte onde o aluno não tem essa oportunidade, né, de analisar, de avaliar? Os alunos têm contato apenas com conteúdos superficiais, sem compreender os contextos históricos, sociais, culturais e políticos, ou seja, ele é tratado como uma mera reprodução. Então, né, a gente tem aqui a construção dos coelhinhos, nada impede, mas fica nisso, né? Fica algo muito superficial. Tudo bem? Pode passar, Rei. Na questão da educação física, quando ele não tem esse contato mais profundo, o aluno aprende apenas técnicas, regras, movimentos, sem compreender novamente, né, o contexto, o sentido social, a história e cultural dessas práticas corporais. Ou seja, a gente vai privilegiar somente aqueles mais habilidosos, ou a gente vai ter o famoso rola-bola, né, onde o professor simplesmente fornece os materiais e não contextualiza as atividades com os estudantes. E reprodução exclusivamente de práticas esportivas, por exemplo, né? Deixando de lado outras temáticas, como lutas, dança e etc. Pode passar, Rei? E na questão do inglês, né, quando a gente não se aprofunda nesses eixos cognitivos, a gente fica com a repetitividade, com a previsibilidade, os alunos como esponjas, né, em papéis só passivos, e desgaste e apagamento do professor, onde, né, só aquela reprodução automática sempre das mesmas atividades. Bem, pode passar, Rei. Pessoal, então, para concluir, né, a gente passou aqui rapidamente para dizer o seguinte, né? Tanto arte, quanto inglês, quanto educação física podem e devem contribuir, sim, né, com a construção desse repertório dos estudantes. Especificamente nesse sentido de que eles possam fazer uma leitura sempre, a depender do texto, né, seja dentro dos quatro componentes da área de linguagens, que ele faça essa leitura para além da decodificação das palavras, mas uma leitura que infere, uma leitura que busca informações que não estão ali, né? Mas para isso precisa repertoriá-los, né? Eles precisam conhecer questões culturais, sociais, para que eles possam ter essa visão mais ampla. Tudo bem? Da minha parte é isso, passo a palavra. Estão me ouvindo? Estamos sim. Tá. Deixa eu me apresentar. Sou o professor Ricardo, da Escola Jefferson Soares de Souza, Escola PEI, daqui da cidade de Jumirim, e quero partilhar com vocês essa boa prática vinda de uma ideia pessoal a respeito dos desafios de ensinar filosofia no ensino médio. Primeiramente, a filosofia, partilhar um pouquinho a minha experiência. Eu não tive filosofia no meu ensino médio. Eu aprendi a amar filosofia pela minha experiência pessoal. Fui seminarista, fui padre, e aprendi a amar a filosofia na experiência de seminário. Mas foi uma experiência, no início, difícil. Depois de 6 meses de faculdade que eu aprendi a gostar da filosofia mesmo. Pensando um pouco nisso e pensando na realidade dos alunos do ensino médio, percebo que existe o desafio de implementar a ideia da filosofia na realidade deles, e também a dificuldade. Primeiro ano do ensino médio é um ano de transição, é um ano que já tem muitos desafios na vida do aluno, e muitas vezes a filosofia ela pode parecer não só complexa, mas também para os alunos muitas vezes chata, difícil, e sempre aquela pergunta, né? O que eu vou fazer com a filosofia na minha vida?
diante disso, refletir, né, como que nós podemos fazer com que a filosofia se torne não só interessante, mas também ela possa se tornar divertida na vida deles. E é claro, diante dos desafios do ensino médio, e sabendo que a filosofia ela tem o propósito de trazer uma realidade crítica, né, de reflexão, de aprofundamento crítico na vida do aluno, não se dá somente para inserir ele nessa realidade filosófica se ele não conhecer um pouco o mundo da filosofia. E aí que entra o desafio, como transmitir aquilo que é a essência da filosofia e, ao mesmo tempo, fazer com que ele tenha uma abordagem e uma análise daquilo que é fundamental, do que nós dizemos que é a introdução à filosofia, né? Que é a história da filosofia de uma forma geral. Conhecer os filósofos, conhecer os pensamentos, conhecer citações e livros importantes, conhecer os períodos filosóficos, e tudo isso se torna muito desafiador, principalmente agora, que nós estamos numa realidade em que o aluno só tem contato com a filosofia no primeiro ano, e no terceiro ano, se ele tiver aderido ao itinerário de ciências humanas. Então, surgiu essa ideia da criação desse jogo. O nome dele é Mentes, Duelo dos Filósofos. É um jogo que traz elementos de diversão que a juventude já conhece, né? Que são jogos de cartas, RPG, e isso tudo dentro de um contexto de conhecimento filosófico. Então, não sei se vocês já ouviram falar de alguns jogos de práticas TCGs, como Magic, Yu-Gi-Oh!, ou jogos de trunfo, né, como os alunos conhecem, que o objetivo é justamente isso, eles se desafiarem, eles terem combates entre eles, só que os combates são feitos em forma de debates, e eles têm que comparar os filósofos, a quantidade de poderes, né, que são os argumentos, o conhecimento filosófico, e conforme eles vão combatendo entre eles, eles vão tendo assimilações e vão tendo contato com os nomes dos filósofos, com os nomes das obras deles, com as citações e com alguns eventos históricos. Esse pequeno PDF que eu lancei aí para fazer uma compreensão, para entender a base do jogo. São 100 cartas, divididos em 5 tipos de cartas, são 40 cartas de filósofos, e isso já tem uma divisão que eles já vão ter contato em filosofia antiga, medieval, moderna, contemporânea. Temos cartas do tipo citação e cartas do tipo símbolos, que são as cartas que eles usam para combaterem entre eles, e ao mesmo tempo eles já estão aprendendo a citação, citações famosas, clássicas dos filósofos. Tem contato com símbolos que fazem referência ao filósofo, né? Tem uma carta, por exemplo, chamada O Fogo de Heráclito, que vai lembrar o pensamento de Heráclito, que vai refletir sobre a origem, na sua teoria, né? O arqué, o princípio de tudo está no fogo. Temos cartas-livros, né? Que aumentam o poder deles e também faz eles terem contatos com obras clássicas da filosofia, e alguns eventos que são importantes e pertinentes para a história da filosofia. Então, e tudo isso tem uma mobilidade, uma dinâmica que vai trazendo para o jogo, vai aumentando os poderes entre eles e vai fazendo com que eles se desafiem. O objetivo do jogo, eles começam o jogo com 3 filósofos dentro das bibliotecas, aí tem o tabuleiro de debate e o tabuleiro de biblioteca, cada jogador tem um tabuleiro de biblioteca. Eles colocam 3 filósofos lá e eles têm que chamar os oponentes para o debate. Eles vão escolher entre um dos elementos, que é a influência histórica, a argumentação ou conhecimento, e quem tiver a maior pontuação num desses quesitos ganha o debate. O outro filósofo vai para o cemitério de cartas, que a gente chama aqui, né, que é um termo que se usa nos jogos da dinâmicas de cartas mesmos, né, e ganha o jogo quem tiver filósofos ainda, quem permanecer com filósofos na sua biblioteca até o final. E, particularmente, eu fico muito feliz que está dando muito certo aqui. É muito legal ver os alunos, na hora do almoço aqui da Escola PEI, vir pedir, professor, pode pegar o seu jogo para irmos jogar lá? Isso vai mostrando o interesse deles e como eles vão conhecendo. Eu não sei sobre a questão da imagem dos alunos. Eu até pedi para eles jogarem aqui na sala para vocês poderem contemplar um pouco. Eu posso mostrar ou vocês acham melhor não?
Pode mostrar sim, professor Ricardo. Ah, tá. Então, com licença aqui, tá? Aqui nós temos o nosso grupo de alunos. Eles já fizeram a montagem do esquema do jogo. Eles já fazem o debate entre eles. Eles aqui já entenderam todas as regras, os poderes, as artimanhas. E é legal que tem momentos em que eles têm que fazer leitura, análise de pontuação, eles têm que fazer análise de texto, porque cada carta tem um comando diferente, e eles vão criando suas próprias estratégias, suas próprias dinâmicas no debate. Então, está sendo uma experiência bem bacana, uma experiência bem legal. O que eu posso dizer é que eu sinto entre aspas, um santo orgulho por ter realizado esse trabalho e ver como está dando certo aqui com os alunos. E, dessa forma, fazer com que eles sintam um pouquinho mais gosto pela filosofia e perceber que a filosofia também pode ser divertida a partir da gamificação. Seria isso que eu gostaria de partilhar da minha boa prática com vocês. Ô, Ricardo, como que a gente adquire esse jogo? Eu fiquei muito interessada. Ah, claro, podemos fazer essa partilha. Eu disponibilizei já no Hotmart o jogo, o PDF deles. Eu estou procurando uma gráfica para fazer um trabalho mais profissional de impressão. Eu fiz uma impressão própria com gráfica tal dessa versão do jogo. Mas eu posso estar disponibilizando, de repente, os PDFs das cartas e dos tabuleiros e o regulamento para que vocês possam ter acesso também. Ah, eu quero sim. Ricardo, não apareceu os alunos, não. Não? Um momentinho. Nós vimos sim. A gente conseguiu ver os alunos, sim. Aqui. Ah, então tá bom. Ótimo. Obrigada, professor Ricardo, obrigada, Escola Jefferson, né? É muito bom ver essas práticas acontecendo nas nossas escolas. A gente pode combinar, né, com o Arione, o dia que tiver uma OT aqui, você pode partilhar essa experiência também, mais de perto com os professores, tá bom? Te agradeço imensamente a participação de vocês, viu? Tá, será um prazer. Os alunos também que estão aí, nossos agradecimentos. Tá, joia. Muito obrigado, viu? Obrigada, até a próxima. Até. Agora a gente passa a palavra para o Reinaldo, que vai falar da prova paulista. Bom dia a todos. Eu vou falar agora da questão da aplicação da prova paulista. Trago novidades aqui também. Eu e a Fernanda vamos fazer essa apresentação. Eu vou iniciar com o cronograma e vou falar um pouco a respeito do token. Primeiramente, eu apresento aqui as informações gerais com as datas do terceiro bimestre, que será do dia 15/9 a 24/9, o período de aplicação da prova paulista. Ela será 100% digital, participará todos os componentes curriculares, exceto arte e educação física, e nós teremos aí as habilidades do currículo paulista, o material digital. A Fernanda vai falar um pouquinho dessa estrutura com vocês, e eu inicio pedindo a todos os gestores para a organização, chamo a atenção para a organização das escolas na aplicação. Então, nós temos aí os PROACs, essa figura importante na escola, que é a questão dos equipamentos. Então, entre hoje e amanhã, preparar todos os equipamentos, deixar carregados, para que os alunos possam utilizar na aplicação da semana que vem. É muito importante essa checagem dos equipamentos. Às vezes temos aí alguns equipamentos que precisam de alguma manutenção, uma limpeza do cache, observar se esse equipamento está tendo conectividade com a internet, né, para que os nossos alunos possam fazer uma boa utilização e que não fique esse ajuste no horário da aplicação. Então, essa organização, essa logística, essa gestão, o diretor, o vice-diretor, os coordenadores e os PROACs precisam antecipar essa organização. Não dá para chegar no dia da aplicação para verificar equipamento. Então, o equipamento tem que estar carregado. Colocar no carrinho,
verificar, deixar todos com carga, para que na próxima semana possa aí usufruir de todos os equipamentos funcionando. Então, como que vai funcionar esse período de aplicação nessa terceira edição? Então, nós teremos a aplicação aqui no primeiro dia, no dia 15, sétimos, nonos e terceiras séries do ensino médio, né? Depois teremos, no dia 16, o segundo dia também. Passamos para o dia 17, quintos, oitavos e segundas séries do ensino médio. Depois passamos para o dia 18, quintos, oitavos e segundas séries. Para a aplicação do dia 19, quarto, sexto e primeiras séries, né? E também no dia 22, no segundo dia, quarto, sexto e primeira série. E quando acontecerá a repescagem? Nos dias 23 do 9 e 24 do 9. Portanto, esse cronograma é o cronograma oficial. A gente sabe que rola muitos cronogramas antecipados no WhatsApp, mas este aqui é o da live que aconteceu e é o cronograma oficial. Temos aqui, em casos de feriados municipais, deve-se utilizar a repescagem. Então, se cair algum feriado municipal, essa data será utilizada na repescagem. Eu vou falar um pouquinho da estrutura aqui, mas a Fernanda vai complementar melhor essa questão da estrutura depois das provas, né? Ela vai falar da questão da orientação de estudos, das questões de língua portuguesa, das questões de matemática, né? Então, nós temos um total de questões aí do nono ano por dia, então serão 48 questões. E o ensino médio, terceira série, 53 questões por dia. O tempo de prova, tempo mínimo dos quartos e quintos anos, 30 minutos. Sextos e nonos anos, 40 minutos. Primeiras e terceiras séries, 45 minutos. Então, nós temos aqueles alunos que são um pouquinho apressados, às vezes fazem um pouco correndo, cabe aí ao professor que está na sala orientar esse aluno para fazer uma revisão, fazer com calma, leitura das questões, não há necessidade de fazer correndo, temos um tempo razoável aí para que os alunos possam fazer a prova com calma. Então, o tempo máximo serão 4 horas e 30 minutos. O tempo de prova proposto é de 3 horas e 30 minutos, com a extensão de 1 hora para atender aqueles estudantes elegíveis aos serviços da educação especial. Então, aqui temos a estrutura, como será a questão desse tempo distribuído entre 4 horas e 30 minutos, né? Orientar bem o aluno para que ele não deixe de fazer as suas entregas corretamente, né? E nós estamos à disposição para qualquer problema técnico que surgir, só entrar em contato conosco. Eu vou iniciar aqui falando um pouquinho do Tolkien. Temos algumas novidades, né? O Tolkien é um código de segurança que vai garantir o acesso individualizado às provas apenas com a liberação dos professores. Mas já trago essa novidade para vocês. Aqui eu vou falar sobre como funciona a distribuição. Então, esse Tolkien agora não vai ser igual à prova anterior, que a gente precisava liberar um para cada aluno. Agora, esse Tolkien aqui é geral da sala. Então, não vai precisar fazer todo aquele trabalho que nós tínhamos. Mas, se porventura cair, é bom estar com a TV na sala para estar o professor projetando para gerar. Pode acontecer, né? Mas com a TV vai ficar mais fácil a visualização e vai gerar, evitando aí transtorno, né? Então, o professor pode projetar na TV, ele gera esse Tolkien. Se cair, ele gera novamente para que a sala possa usufruir aí do Tolkien e fazer a sua avaliação. Dúvidas
nós temos um QR Code onde tem todo o material para que vocês possam estar replicando aí com os professores e os professores que serão responsáveis pela aplicação. Agora eu vou passar um pouquinho a palavra para a Fernanda, onde ela vai falar dessa estrutura da prova paulista na próxima semana. Passa a palavra, Fernanda. Só um minutinho, Rei. Tem o Rafael, ele está com a mão erguida. Quer fazer alguma pergunta, Rafa? Antes da gente passar para a Fer? Deixa eu perguntar um negócio. Bom dia, Reinaldo. Aqui vai ser feriado, graças a Deus, em Cabriúva, segunda-feira. E aí a gente vai levar todas as séries para repescagem. Eu não sei se foi um problema que eu tive aqui, não sei o que foi. Na repescagem anterior, alguns alunos que faltaram, eles não tiveram o tempo correto da prova. Eles tiveram um tempo de, acho que só de 2 horas. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. E se Vai ser o acontecer, tempo normal mesmo. Se acontecer, você entra em contato rápido com a gente, tá bom? Tá bom. Mais alguém tem alguma dúvida a respeito da prova paulista? O Rei, eu não levantei a mão, mas posso aproveitar? Pode sim. Bom dia. Bom dia. Aproveitando o gancho do Rafael, no dia 23 e 24, sei que é a repescagem. Nosso, no caso do feriado, a terceira série vai fazer no dia 23, o primeiro dia. No dia 24, que abriria a segunda prova da repescagem, o dia 23, que seria a primeira prova, vai estar fechada ou ela vai estar aberta, que a gente poderia fazer a repescagem do dia 23? Então, essas duas datas, elas já estão fixas para a repescagem. Então, Mas você vai ter... Ou Sim. ela abre e fecha, ou ela fica aberta no segundo dia as duas? Elas estarão abertas para que as escolas possam fazer a repescagem dos alunos. Tá? Então, o aluno que faltou no dia 23 por algum motivo médico, com atestado, eu posso aplicar o primeiro dia também no dia 24, então? Sim. Se você tiver algum problema, você me manda aí a informação, a gente entra em contato lá. Tá? Ok, obrigada. Nada. Temos mais uma mãozinha levantada, Regina. Bom dia, Reinaldo, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Viu? Então, isso significa que todas as disciplinas vão estar abertas no dia 23 e 24. Sim, é o período de repescagem para quem não conseguiu, durante o cronograma, fazer a sua prova nessa data. Tá, então, tanto humanas, exatas, linguagens, todas vão estar abertas, tanto no dia 23 como no dia 24. Repescagem. Ok, obrigado, Tá, viu? Eu só volto a repetir a todos. Priorize os PROATs entre hoje e amanhã, a questão dos equipamentos. Chequem a tomada do carrinho, se ela está conectada, se ela não está com defeito, para que todo o equipamento esteja carregado para que possam utilizar a semana que vem. Uma coisa que eu observo muito nas escolas, nos equipamentos, é os alunos sobrecarregando os equipamentos, os arquivos, tirando fotos. Às vezes ele deixa o equipamento com pouca memória. Então, o PROAT tem que ter uma atenção muito grande com essa questão dos equipamentos. Você está precisando de manutenção, limpeza de cache, apagar alguns arquivos, conectividade, testa os equipamentos. Né? Vamos deixar esses equipamentos ok para a semana que vem. Não dá para carregar no mesmo dia. Então, os equipamentos precisam estar com carga para a próxima semana. Eu vou passar a palavra, então, para a Fernanda, que ela vai dar continuidade e ela vai falar da estrutura da aplicação da prova paulista. Fernanda? Obrigada, Rei. Seguindo, então, vamos para o próximo slide, por favor. Então, a estrutura básica das avaliações continua a mesma, como já aconteceu nas edições anteriores. Então, no primeiro dia, nós teremos as questões de linguagens e ciências humanas. No segundo dia, matemática e ciências da natureza.
Os itinerários formativos, então, variam de acordo com a série e matrícula do estudante, e a novidade é que a secretaria tentou diminuir bastante o problema do aluno receber questões que não pertencem ao seu itinerário. Então, é para diminuir bastante essa ocorrência, e os alunos farão provas mais específicas e voltadas para a grade que ele tem, tá bom? Próximo slide, por favor. Então, no ensino fundamental, anos iniciais, os estudantes terão 30 questões por dia, anos finais, 40 questões por dia, e ensino médio, primeira e segunda séries, de 35 a 53 questões por dia, a depender da grade que esse estudante tem. Próximo slide, por favor. Uma outra novidade também bastante interessante é quanto à composição das avaliações, tanto de matemática quanto de língua portuguesa. Em matemática, então, na prova do terceiro bimestre, os alunos terão, além dos conteúdos do terceiro bimestre, os estudantes de quinto, nono e terceira série também terão itens alinhados aos descritores SAEB. Tá? Isso aproxima a prova paulista da avaliação SAEB. E também questões com conteúdos retrospectivos. Então, é também uma novidade nesta avaliação que alguns itens vão retomar conteúdos que os estudantes aprenderam naquele segmento, tá bem? Nono e terceira série, questões também que foram trabalhadas na orientação de estudos de matemática. Então, algumas questões, alguns itens trarão questões muito próximas às que foram trabalhadas lá naquele banco de questões que os estudantes realizaram ao longo desse período de preparação para o SAEB, tá? Outra novidade também para a matemática é que os estudantes do sexto à terceira série terão ali no meio da prova algumas questões que são questões assim fundamentais da matemática. Então são conhecimentos basilares de matemática que serão também aferidos, serão contemplados na avaliação de matemática. Próximo slide. Algo muito semelhante com o que vai acontecer com a prova também de língua portuguesa. Então, da mesma forma como acontece com matemática, nós teremos nessa terceira prova paulista conteúdos do terceiro bimestre, mas também para quinto, nono e terceira série, itens alinhados aos descritores SAEBs, também com conteúdos retrospectivos, fazendo aí uma retomada do que já foi estudado ao longo daquele segmento, né? E para nono e terceira série, teremos também alguns itens do componente de orientação de estudos, lá daquele banco de questões que foi trabalhado com os estudantes. Próximo, por favor. Uma outra novidade que aparece aí, aparecerá na avaliação, na terceira prova paulista, é uma novidade na prova paulista, mas não é uma novidade para os nossos alunos, né? São os itens de preencher lacunas. Então, é algo que já acontece com os estudantes no Tarefas SP, então os estudantes já estão acostumados com essas questões, né? E elas agora também aparecerão do sexto ao oitavo ano do ensino fundamental, questões, itens para preenchimento de lacunas. É uma tendência mundial, é algo que já acontece também na avaliação PISA, então é mais uma novidade na prova paulista. Próximo slide, por favor. Então, aqui a gente vê mais ou menos como que vai acontecer, como que vai aparecer para esse estudante, né? Ele vai clicar ali e vai aparecer algumas opções para que o aluno preencha a lacuna da questão. Próximo slide, por favor. A gente colocou aqui um videozinho, né, Rei? Vamos assistir esse videozinho? Esse é o nosso novo tipo de questão, preencha as lacunas. Temos o enunciado e aqui a sentença.
Adoção de políticas de planejamento que promovam é uma alternativa que apresenta uma possibilidade de para as ilhas de. Aqui temos as opções na caixa seletora. Se eu tiver selecionado a alternativa errada, eu posso apagar e selecionar uma outra alternativa. Posso também limpar toda a sentença de uma vez e começar novamente. É isso, obrigada. E aí a gente, com esse slide, conversa um pouquinho sobre a folha de rascunho disponibilizada pela secretaria e com foco principalmente no segundo dia de aplicação. Então, é uma sugestão que seja nesse formato, né, o impresso. Cada escola verifica se há possibilidade de providenciar as cópias desse rascunho para disponibilizar para os alunos, para que eles façam seus cálculos, suas anotações, né? Para que eles construam ali um percurso para chegar à resposta do item. Evidentemente que se não for possível, por questões financeiras e tal, mas então que se forneça, que se oriente ao aluno o uso de uma folha de rascunho, tá? Independente de ser com esse formato ou não. E é muito importante, é imprescindível, na verdade, que o aplicador se lembre de recolher esse rascunho ao final da aplicação, tá bom? Próximo slide, por favor, Rei. Uma outra novidade também bem legal é porque, assim, à medida em que as provas, né, vão sendo realizadas, esses dados vão sendo migrados para a plataforma BI e também à medida que o tempo vai passando, vão migrar para a sala do futuro. E aí, essa é uma tela que já é bem conhecida por todos, né, onde tem ali o link da questão, onde a gente verifica quais foram as questões que os alunos mais acertaram, menos acertaram, e qual foi essa questão, né? Qual foi esse item? E aí, nesse botãozinho, próximo slide, por favor, Rei. Desta vez, nós teremos a resolução passo a passo desses exercícios, desses itens. Então, próximo slide, por favor. Vai ser bem bacana, porque o professor vai poder verificar, né? Ele vai ter ali, nessa resolução passo a passo, algumas possibilidades, né, alguns apontamentos que auxiliarão o professor a entender como que o estudante chegou ali, ou por que ele errou, né, qual foi o caminho que ele fez para acertar ou para errar, de que maneira ele pode complementar essa devolutiva dele, né, e contribuir para que o aluno tenha um desempenho mais satisfatório da próxima vez. Próximo, por favor. E aqui, nesse slide, a gente tem uma retomada, fazendo um gancho ali com a fala da Marina, essa questão das boas práticas com os estudantes da educação especial elegíveis aos serviços da educação especial. Então, assim, as provas digitais, elas permitem uma ampliação para que o estudante com baixa visão ele consiga ter uma melhor visualização dos itens, do texto, enfim, né? Recomenda-se um espaço extra para que o estudante elegível ao serviço da educação especial possa ter um pouco mais de tranquilidade para a realização dessa prova, né? Quando é necessário, quando se faz necessário isso. O professor também, aplicador, ele pode apoiar, acompanhando esse estudante como ledor, como escriba, reforçando comandos, repetindo quando necessário, né? Mas desde que isso já esteja consoante ao que já acontece no dia a dia do estudante, né? Isso vale para todos os estudantes elegíveis à educação especial. Eu entendo, Marina e demais
coordenadores que nos acompanham nessa live, que os nossos estudantes, independente desse nível de comprometimento, eles já têm esse atendimento na sala de aula, né? E isso vai se repetir na aplicação da prova, né? Todos eles têm o direito de acessar essas provas, né? Tem esse direito precisa ser respeitado, a gente conhece, entende as limitações, e a condução da prova, ela vai acontecer exatamente como o acompanhamento acontece no dia a dia, a depender do nível de suporte que esse estudante requer. Está bem? Eu acho que a minha fala termina aqui e eu devolvo a palavra para o Reinaldo falar um pouquinho sobre gerar token para avaliação. Não é isso, Reinaldo? Sim, Fê, obrigado. Então, eu vou continuar aqui falando como gerar esse token para avaliação. Eu vou passar um vídeo rápido aqui, que ele vai demonstrar como será feito essa geração do token para uma maior segurança na aplicação. Então, vamos lá? Para uma novidade da Sala do Futuro, o token de atividades. Com ele, você define o momento exato em que a prova se inicia e garante o acesso à atividade aos alunos presentes quando o token for divulgado. Criar um token é muito simples. Acesse a Sala do Futuro, utilizando seu perfil administrativo e a senha GovBR. Na tela inicial, localize a opção Tokens de Atividades e clique no ícone correspondente. Na tela seguinte, você deverá selecionar a turma que realizará a atividade. Neste exemplo, vamos escolher o 6º ano A. Será exibida uma lista com todas as atividades já publicadas para essa turma com acesso via token. Escolha a atividade desejada. Ao expandir o conteúdo da atividade, clique no botão Gerar Token. Para visualizar o código, clique no ícone do olho. Informe aos estudantes esse código para que eles possam acessar o conteúdo da atividade. O token tem uma validade de 15 minutos. O prazo de expiração ficará registrado na própria atividade. No menu lateral, você também poderá acessar a tela de geração de turma clicando na chave. A tela de seleção de turma será exibida. Ao acessar a atividade, verificamos que o token ainda está válido. Caso o token expire, não se preocupe. Você pode gerar um novo token. Os estudantes que já tiverem acessado a atividade com o código anterior não serão afetados. Para o estudante, o processo é simples também. No perfil do aluno, ele continua acessando as provas no mesmo local. Ao clicar na atividade, ela indica a necessidade do token para iniciar. Ao prosseguir para a prova, é solicitado ao estudante que o digite seu primeiro nome. Então uma nova caixa será exibida para que ele possa digitar o token divulgado. Ao clicar em iniciar, a prova será exibida e ele poderá respondê-la. Desejamos uma excelente avaliação. Então, pessoal, como nós acabamos de aprender como gerar esse token para a sala, né, um único token para a sala, reforço, não usar o token para outra sala, que não vai dar certo. É o token para a mesma sala. Então, usar a televisão ou o aplicador vai entrar na sala do futuro, como foi exemplificado agora há pouco, e aí ele vai gerar o token para a sala. Acontece muito, é muito comum, esse token, às vezes, não aguentar os 15 minutos. Ele expira. Então, o professor calmamente vai acessar a sala do futuro e vai gerar outro. Os que entrarem não serão afetados, ok? Então, como vocês estão observando aqui no esquema, tem a chavinha,
ele pode entrar aqui e já vai aparecer a sala, seleciona a sala, e aí ele vai gerar o token para que os alunos possam estar carregando a prova para fazer. Então, eu vou passar a palavra agora, vou deixar alguns exemplos para que vocês possam entrar depois aqui com calma. E eu vou falar um outro assunto importante agora, que é o expansão noturna. Algumas escolas que estão nessa live têm, outras não, né? A maioria vai ser à tarde, mas como algumas têm, então nós já vamos iniciar essa fala aqui. A gente pede uma atenção grande quanto ao acompanhamento do coordenador com essas aulas de expansão. É importante o acompanhamento, se essas aulas estão acontecendo, se o mediador está acessando, se ele está com dificuldade de acessar essas aulas, qual o papel dele de mediador lá na escola do expansão noturna. Então, ele vai ter que entrar na plataforma da Sala do Futuro, carregar a plataforma e fazer o engajamento semanal dessas aulas com os seus alunos. Mas de que forma, Reinaldo? Então, nós temos lá dentro dessa plataforma um lugarzinho chamado Avisos, que se tratam dos fóruns. É ali no fórum que ele, quando está em aula, tem que estar com a plataforma aberta, fazendo o engajamento dos módulos que estão estabelecidos no terceiro bimestre. É provocar os alunos para que os alunos possam acessar esse conteúdo. Então, ele tem que fazer o engajamento, que aluno que está entrando, que aluno não está entrando, acompanhar ali a caminhada dos alunos durante essa semana. E os alunos só terão liberados os seus módulos semana a semana se ele concluir aquela semana, senão ele fica parado, né? Então, a gente está caminhando aí ao final do bimestre e o que nós temos observado, né? Alguns alunos acabam chutando, né? Essas tarefas, os questionários, porque ele só tem 2 chances para acertar, para garantir sua nota. Às vezes ele chuta, aí vai errar e vai ter uma nota baixa lá no seu roteiro de trabalho durante a semana. Então, a gente recomenda o quê? Ler com atenção, responder com calma, e aí capriche nas folhas. O que nós trazemos aqui para que vocês possam observar? Essa é a nossa visão dessa semana. Então, nós temos aí o Lucídio, 100% de acessos, o Silvia, 100% de acesso, o Acilino, 99% de acesso, o Eládio, 96% de acesso, o Benedito Lázaro, 93%, Josiano também, 92%, Gaspar, 92%, e o Ana Mesquita, 91%. Melhoramos muito da semana passada, avançamos, mas ainda nós temos escolas que precisam melhorar esse engajamento de acesso, né? Porque a gente observou que tem professor que não está acessando, então está precisando de apoio, precisa entender o que está acontecendo com esse professor, por que ele não está realizando a sua mediação. Então, nós preparamos aqui para vocês, até nós mandamos ontem, uma planilha bem detalhada com os relatórios de acesso dos professores. Então, vocês ontem receberam no grupo dos CGPs, né, foi passado para supervisão também, o detalhamento dos professores com os seus acessos. E a gente observou que tem professor que não tem acesso. Ah, mas ele está entrando, Reinaldo, ele está acessando. Ele pode até entrar, mas se ele não fazer o engajamento no fórum, não vai contabilizar. Então, nós temos recebido muitas informações que os professores estão entrando, mas não estão fazendo os fóruns. Tem que postar no fórum, tem que provocar os alunos. Do que se trata aquele módulo? Então, o professor tem que fazer um resumo daquele módulo, tem que fazer algumas questões provocadoras para esses alunos, para que eles possam entrar e realizar suas tarefas. Outra novidade,
o aluno não tem mais aquele gráfico aonde fazia a questão, estou com 80%, estou com 100%. Ele não tem mais aquele gráfico. Isso foi retirado para que não tivesse confusão na questão da progressão do aluno durante a semana. Mas nós deixamos aqui, eu e a supervisora Sônia, nós somos responsáveis pela expansão, nós elaboramos aquela planilha, retiramos os acessos, e isso nós vamos estar colocando semanalmente para ajudar vocês, coordenadores, gestores, para fazer um acompanhamento melhor dessas aulas. Vão até esses professores, eles ficam, acredito, na sala dos professores, quando estão nas aulas de mediação da expansão, e faça um apoio a esse professor. Como é que está o acesso? Você está fazendo o seu engajamento? Está com dúvida? E qualquer dúvida, nos acione. Nós estamos aqui à disposição para sanar as dúvidas. Agora, eu passo a palavra para a supervisora Sônia, onde ela vai falar a respeito do itinerário formativo. Bom dia, supervisora Sônia. Nessa apresentação, nós estaremos fortalecendo as orientações do SARESP, Provão Paulista Feriado, e também potencializando as orientações do itinerário formativo acadêmico em relação ao roteiro de acompanhamento pedagógico mensal e a escolha e validação dos itinerários pelos estudantes e pais. Pode seguir? Nós estamos num momento de mobilização dos estudantes, da escola, para aumentar, né, o preenchimento das vagas do Provão Paulista nas universidades, USP, Unicamp, Unesp, Univesp e FATEC. E aí nós tivemos, nesse mês, a participação na mostra de projetos da educação profissional da FATEC, que esteve presente conosco e fez ali alguns engajamentos junto com os alunos das terceiras séries da educação profissional. Foi muito produtivo. Nós também temos aí vários eventos acontecendo no mês de agosto e setembro. Algumas escolas estiveram participando de eventos de feiras na Unicamp, e agora nós temos também no mês de setembro a USP, com algumas programações em que a escola pode estar participando. E um evento que eu quero chamar a atenção, que está para acontecer no mês de outubro, é a Feira da USP e Profissões. Ela será online. Eu não compartilhei ainda o link desta feira, porque ainda está desatualizada, está ali no endereço com o ano 2024. E aí, quando estiver atualizado para o ano 2025, estarei compartilhando com vocês, com passo a passo, de como a escola e os estudantes das terceiras séries do ensino médio poderão estar participando deste evento. Então, contamos com a participação das escolas nas programações, nos eventos. A FATEC disponibilizará também, no mês de outubro, algumas visitas possíveis das escolas, e contate-nos, né? E até as próprias universidades poderão estar participando junto conosco nas nossas escolas, mediante uma agenda, uma programação. Pode seguir, Reinaldo. Muito bem. Está na caixinha lá do protocolo da unidade regional um folder, né, um cartaz, em que solicitamos que as escolas disponibilizem, fixem em lugar um quadro de fácil acesso dos estudantes, para que eles possam, os alunos da terceira série do ensino médio, que estarão participando do Provão Feriado 3, para que eles possam acessar o QR Code e acompanhar todas as orientações de escolha dos cursos nas universidades. Também temos ali disponível o edital de número 4, que nós pedimos também a divulgação e as orientações a esses estudantes. O que nós reforçamos aqui é que vocês orientem os estudantes das terceiras séries do ensino médio ao acesso ao site que está disponível aqui, mas concluindo
essa fase do ensino médio, que eles continuem tendo acesso a essa página da VUNESP, do Provão Paulista, porque sempre está sendo divulgado listas de alunos aprovados. Às vezes ele foi aprovado na primeira fase, às vezes ele vai ser chamado numa segunda fase, numa terceira, e é muito importante que esse aluno saiba dar continuidade à consulta no site do Provão Paulista da VUNESP. Então, nós pedimos a divulgação da escola aos estudantes das terceiras séries do ensino médio. Próximo slide, Reinaldo. Passou, sobe, isso. Nós disponibilizamos, então, próximo, Reinaldo. Aí, nós disponibilizamos a circular 448, que possui todas as orientações de mobilização dos estudantes. Disponibilizamos a circular 495, atualizando as orientações em relação à mobilização dos estudantes. E nesta circular, nós compartilhamos as aulas de projeto de vida a serem desenvolvidas na terceira série do ensino médio com uma ferramenta de orientação profissional. Então, essa ferramenta, ela chama-se Futurime e ela tem uma trilha de orientação profissional, também atrelado, articulado com o currículo do componente curricular Projeto de Vida da terceira série do ensino médio. E a finalidade é inspirar os estudantes a refletirem sobre seus caminhos, a sonharem algo e o seu futuro. Compartilhamos também nessa circular uma fase, como que o estudante tem o passo a passo para a escolha do curso nas universidades, e também nós teremos aí, nos dias próximos, a mobilização desses estudantes, que chama-se o Dia D, que ocorrerá no dia 7 de 10 de 2025, e que nós orientamos e incentivamos a participação do Grêmio Estudantil, né, na questão dessa gestão democrática, participativa e também do protagonismo juvenil do Grêmio Estudantil, junto com os seus pares, orientando todo esse processo de escolha e também de participação dos alunos da primeira, segunda e terceira série no Provão Paulista Feriado, engajando-os à responsabilidade e às oportunidades que é oferecido mediante o Provão Paulista Feriado. Nós disponibilizamos também uma circular em parceria com a equipe de especialistas do currículo, do núcleo pedagógico, onde contempla aí um manual de redação, em que tanto os alunos como os professores poderão estar estudando para entender um pouquinho mais como que são os procedimentos do desenvolvimento da redação, que é exigido lá no edital 4 do Provão Paulista Feriado 2025. Também, nesta circular 496, nós disponibilizamos um drive com todos os materiais do Provão Paulista Feriado 2025, em que os gestores, os alunos, os gestores poderão, os professores, ter acesso para que possam estar aí sempre acompanhando as orientações do Provão Paulista Feriado. A resolução SEDUC 109/2025, nós pedimos que os gestores façam a leitura junto com a comunidade escolar. Nós temos ali também as atribuições do diretor de escola, que são muito importantes, referente ao antes, durante e depois do Provão Paulista Feriado, e nós já colocamos aí como um item importante para que o diretor de escola organize a sua agenda junto com a sua equipe escolar. Pode seguir, Reinaldo? Bom, em relação à circular 449, nós disponibilizamos, logo que nós retornamos da orientação técnica da SEDUC, as orientações, as características, a especificidade de cada momento, de cada nível de ensino. Então, lá vocês terão as orientações da própria SEDUC, da apresentação realizada lá, da organização do Provão Paulista Feriado, da organização, da aplicação do ensino fundamental anos finais, que a prova será digital, da aplicação dos itinerários formativos
e também da aplicação das turmas de anos iniciais. Então, fica a dica para vocês aí revisitarem esta circular 449, verificando, tomando conhecimento, aprimorando aí junto, enriquecendo com a sua equipe escolar essas orientações para que a gente tenha uma excelente aplicação do Provão Paulista Feriado e do SARESP, tá? Uma novidade aí que nós temos é que as turmas de primeira série do ensino médio do Provão Paulista Feriado ocorrerá no período da manhã, então é um momento já dos nossos diretores estarem se organizando em relação ao transporte escolar, à alimentação escolar. Nós temos também a novidade, então, da aplicação do itinerário formativo acadêmico e técnico, né, que ocorrerá no dia 3 do 11 e 10 do 11. E aí eu peço que vocês incluam na agenda de vocês toda essa organização, toda essa especificidade desse tratamento do Provão Paulista Feriado e do SARESP. Pode seguir, Rinaldo. Muito bem. Vamos falar um pouquinho, então, do itinerário formativo acadêmico, das áreas de conhecimento. Pode seguir isso? Bom, aqui eu reitero as orientações da live anterior, né, do roteiro de acompanhamento pedagógico, que nós temos mensalmente, a partir de agosto, referente aos itinerários formativos acadêmicos. Então, nós encaminhamos via circular, a de agosto, na circular 494. Algumas escolas deram devolutiva, encaminharam via e-mail, conforme solicitado. Algumas escolas, eu acredito que esteja ainda desenvolvendo esse trabalho de acompanhamento, junto com os professores, dando um embasamento ali nas orientações formativas, e que podem ainda encaminhar via e-mail, conforme colocado ali na circular, para que a gente possa fazer um acompanhamento a nível de unidade curricular. Então, esse roteiro tem uma descrição, né, da finalidade desse trabalho. Então, no mês de agosto, nós tivemos alguns componentes sendo acompanhados. A ideia é que o ponto focal, que sou eu, supervisora Sônia, nós temos a supervisora Célia e a supervisora Thelma também nesse acompanhamento, acionar as escolas e conversar com os gestores, professores e estudantes, os estudantes eventualmente numa necessidade maior, articular conversas e ações com os outros agentes do núcleo, então os ECs e também os supervisores, né? Nós já estamos, então, fazendo em nossas reuniões semanais já algumas orientações de acompanhamento do itinerário formativo acadêmico, e nós finalizamos respondendo o formulário ACEDU. Então, os roteiros que chegou no e-mail em tempo, nós encaminhamos, respondemos o formulário via ACEDU. Nós agradecemos muito o retorno que as escolas nos deram, porque foi possível ali a gente mostrar um pouquinho para a ACEDU que há necessidade de algumas melhorias, e eles foram muito assertivos nas respostas, e a gente já respondeu o formulário e encaminhamos para a SEDUC Suped, que também está fazendo um acompanhamento junto às diretorias de ensino. Então, eu peço que vocês aí retomem esse roteiro do mês de agosto, fortaleçam ele, potencializem, né, que já está acontecendo, mas façam uma formação novamente com os professores, itinerário formativo, vejam as necessidades dele, que eles pontuam, escrevam ali, né, no roteiro e nos encaminhem, tá? Esse diagnóstico é importante para consolidar o que foi visto e mapeado a partir do que está ali na descrição, lá das necessidades. São algumas questões que vocês têm ali para poder fazer esse acompanhamento junto com os professores, também o apoio presencial em sala de aula, compreender a realidade das escolas em relação aos itinerários formativos acadêmicos, isso enquanto diretoria de ensino, unidade regional, entender os pontos de atenção e apoio necessários, que esses professores e as escolas estão ali indicando para a gente,
conhecer as boas práticas que estão sendo realizadas nos componentes dos itinerários formativos. E eu quero agradecer a presença do professor Ricardo, da Escola Jefferson, em que eu estive presente lá, e ele nos forneceu essa boa prática, né? E hoje está participando conosco aqui. Nós encaminhamos também para a SEDUC essa boa prática do professor Ricardo da Escola Jefferson. Então, nós agradecemos essa participação dele, né, e compartilhar dessa boa prática em relação à filosofia. Pode seguir, não? Muito bem. Então, no mês de agosto, nós tivemos alguns componentes sendo acompanhados, e existem alguns objetivos ali em que a gente observou e as escolas estão desenvolvendo, que é o escopo sequência e também o projeto pedagógico do itinerário formativo acadêmico. Então, dessa circular 494 está também um drive com todo o material possível do ano de 2025, live, projeto pedagógico dos itinerários acadêmicos. Nós temos as lives que agora iniciaram novamente, né? Que nós estamos compartilhando com vocês, e pedimos que vocês compartilhem com os nossos professores. E agora, no mês de setembro, nós temos outros componentes que estão sendo acompanhados, e nós estaremos disponibilizando na próxima semana, via circular, com mais tempo, né, para que vocês possam ali nos responder e encaminhar. E os componentes são geopolítica, em que tem um objetivo, que é o jogo de negociações comerciais e geopolíticas, referente às aulas 12, 13 e 14. Então, a unidade regional e também a SEDUC querem entender um pouquinho, conhecer um pouco como está acontecendo essas atividades práticas lá na escola. E também nós temos o projeto de vida, que eu já repassei para vocês, já orientei no slide anterior, em relação à terceira série do ensino médio, o autoconhecimento e competências profissionais do uso da ferramenta Futurim, certo? Então, a gente quer conhecer um pouquinho como isso está acontecendo lá na escola. Aguarde, então, a circular. Pode seguir, Reinaldo? Bom, e para finalizar, nós trazemos aqui, então, a questão da escolha do itinerário formativo. Nós agradecemos aí às nossas escolas pelo engajamento dos nossos estudantes. Restam ainda 522 estudantes que deverão fazer a sua escolha, mas eu acredito que esse número já esteja atualizado. Estamos aguardando essa nova atualização. Porém, nós precisamos aí do engajamento dos nossos pais responsáveis, pois nós temos ainda validações que estão pendentes dessas escolhas, num total de 2.693. Então, nós pedimos às escolas, aos diretores, aos gestores, que potencializem aí essas orientações aos pais, verifiquem as dificuldades que eles estão tendo, né? Organizem momentos da escola para que tragam os pais, para que eles possam entender a importância dessa participação na vida escolar de seus filhos. E nós disponibilizamos aí a circular 472 com orientações referente a essa escolha, e também nós temos e orientamos o acesso se ainda a escola tem alguma dificuldade em relação à live pedagógica de 25/8/2025, realizado pela SUPET. Nós também fizemos uma live junto com o SECRE da unidade regional, onde esteve participando a Daniela, em que ela também fez algumas orientações do passo a passo para os estudantes realizarem as suas escolhas e para que os pais também validem as escolhas da escolha de seus filhos. Okay? Então, eu agradeço aí a participação. Segue. Obrigada.